Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 31 de março de 2021, quarta-feira. Eu sou Jeremias Gomes e chegamos ao fim de março com o pior mês em relação ao cenário de Covid-19 desde o início da pandemia no ano passado. Pico de mais de 3 mil mortes no país em um só dia. Os sistemas de saúde público e privado à beira do colapso. Resta a esperança com a vacinação, que mesmo ainda em passos lentos, é a única garantia de enfrentamento do novo coronavírus. O Jornal da Rede Alesp traz informações para você e fique com a gente. O papel dos municípios na elaboração e implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional foi tema de um ato solene em ambiente virtual aqui na Assembleia Legislativa. A reportagem é de Amanda Nascimento. O evento em ambiente virtual contou com a participação de gestores, vereadores e representantes da sociedade civil para abordar a adoção de medidas para promover o direito de acesso à alimentação adequada. A deputada Márcia Lia, do PT, organizadora do encontro, ressaltou a necessidade de discutir o tema e sugeriu a elaboração de uma cartilha sobre segurança alimentar. Eu penso que discutir o papel do município na elaboração e implantação de políticas públicas de segurança alimentar, já com algumas experiências consolidadas pelo Estado de São Paulo, é fundamental. E eu quero dizer que o Fórum Paulista está de parabéns e a Frente Parlamentar está aí contribuindo com vocês na perspectiva de que a gente possa fazer a conscientização, né? Eu acho que seria interessante que a gente pensasse na possibilidade também de elaboração de uma cartilha sobre segurança alimentar. Penso que o Fórum, junto com a Frente Parlamentar, pode fazer aí um pensamento de todo o resultado desses vários encontros de segurança alimentar que vocês programaram para os próximos meses, abril, acho que vai até maio, né? E dizer que é uma grande alegria saber que tem pessoas tão importantes como a Maria Rita Marques, o Marcelo Mazeta, nosso companheiro querido que está conosco aqui em Araraquara, a Silvani Silva, essa maravilhosa, assentada aqui em Araraquara, a Vanúzia Teixeira também, você, enfim, todos os que militam nessa causa tão fundamental no momento em que a gente vive no Brasil, acho que uma fome sem precedente, uma crise institucional, uma crise social horrível, né? E nós precisamos dar conta de encontrar caminhos para que os municípios possam socorrer essas famílias. Maria Rita Marques, coordenadora do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, abordou as mudanças trazidas pela pandemia e as ações para a garantia da alimentação. A Covid, a pandemia, ela nos coloca frente a repensar o nosso modo de vida, né? Até para pensar na saúde daqueles que têm o acesso ao alimento, nem sempre a disponibilidade de alimentos saudáveis, sustentáveis, ela ainda precisa ser trabalhada. Ela nos coloca à frente dessas iniquidades que a gente tem, né? Que essa distância entre os que têm mais e os que têm menos, com certeza a gente vai constatar que cresceu muito nesse momento de pandemia. Ela nos coloca também frente a um modelo econômico que já não dá mais conta, né? A forma de explorar os recursos do planeta, ela nos coloca frente à própria biodiversidade, as mudanças climáticas e todas essas questões que nos levam a repensar a nossa forma de conviver com as pessoas e com a terra.
A cidade de Araraquara, no interior paulista, foi citada como exemplo de iniciativas para auxiliar as famílias vulneráveis, além do combate à fome e à miséria. Marcelo Mazeta, mestre em desenvolvimento territorial e meio ambiente e gestor da prefeitura da cidade, relata o que tem sido colocado em prática. O papel do executivo nesse processo, né, é fundamental. E como a professora Maria Rita disse, a importância de se ter a vontade política do gestor em fazer, né, um investimento na área e nas ações da segurança alimentar e nutricional, para que você possa ter o mínimo de estrutura para trabalhar. E aí entra, né, como ela bem disse, o CISAM, né, né, na sua estrutura municipal, né, que são formados pelos pilares que são fundamentais, né? O conselho, nós chegamos, fizemos a reestruturação dele, ele estava obsoleto, né, adequamos a legislação, à luz da legislação atual, né, criamos a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço fundamental para esse debate, né? Não dá para você discutir a fome e a miséria sem ter as diversas partes e setores que atuam diretamente com a temática. Vanúzia Teixeira é coordenadora do Coletivo de Segurança Alimentar da Baixada Santista e falou sobre a falta de departamentos específicos à temática para, assim, ter um controle das ações sociais, além de ressaltar a relação entre a segurança alimentar e gastos com tratamentos de doenças. Quando a gente fala que a política pública ela precisa ter prioridade, é para que ela não seja atropelada, como acontece com muitas outras políticas públicas, e a segurança alimentar não é diferente. Nunca se ouviu falar tanto de CRAS, nunca se ouviu falar tanto de cadastro único, e eles existem há quantos anos? Né? Esse público está lá há anos, né? E nunca se ouviu falar tanto dele. Mas o que eu quero que a gente reflita é o que fazer daqui para frente. O ato solene foi realizado pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com o apoio da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural. O evento faz parte do ciclo de diálogos Alimentação, Agricultura e Nutrição no município. Pois é, segurança alimentar, tema muito importante. Mas agora a gente vai falar com a repórter Priscila Silvério. Ela vai trazer para a gente os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, eu vou falar um pouquinho do que acontece, então, a partir do dia 5 de abril. Olha, segunda-feira, então, palestra às 3 horas da tarde. Palestra do ciclo ILP mais FAPESP. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o tema dessa palestra, Amazônia, Tecnologia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. As informações, inscrições para participar deste curso estão no site al.sp.gov.br/cursos-eventos. Inclusive, nesse site é possível encontrar toda a programação disponível do ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista. Aí, na quinta-feira, dia 8/4, também tem programação. Ato solene, Procuradoria Especial da Mulher e as vereadoras paulistas fortalecendo as procuradorias nas câmaras municipais. Olha, vai acontecer, então, em ambiente virtual e tem como solicitante desse evento a deputada professora Bebel. Bom, todos os eventos nesse período, então, de pandemia, acontecem de maneira virtual e são transmitidos ao vivo pela Rede Alesp e também pelo canal da TV Alesp no YouTube. Então, dá para assistir, e se quiser assistir novamente, é só correr no YouTube que consegue ver toda a programação da Rede Alesp. Jeremias. Muito obrigado, viu, Priscila, trazendo as informações aí da agenda para a gente. Um bom dia para você. Para você também. Informações importantes aí do ILP, Instituto do Legislativo Paulista. Vai lá no site e você tem todo o calendário.
E olha só, o Março Azul Marinho discute a prevenção para o câncer coloretal. A campanha faz um alerta à população sobre o diagnóstico precoce para garantir um tratamento adequado. Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o cigarro e o alcoolismo, uma doença associada à má alimentação e ao sedentarismo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre 2020 e 2022 devem ser diagnosticados mais de 40 mil novos casos no país. O nutrólogo Rafael Soares explica quais os hábitos alimentares dos brasileiros que podem refletir neste aumento. É o fast food, o lanche, que é alimento processado com muito conservante, com muito sal, muito disfarçador de sabor. Então isso está levando a um padrão dietético péssimo que já vem de décadas anteriores. Então as gerações que hoje são adultas já tiveram uma interferência negativa. Olha, o Rafael Soares também diz que os profissionais da área da nutrologia podem fazer o que podem fazer em defesa dos pacientes. O nutrólogo consegue traçar um planejamento baseado em mudança de qualidade de vida, baseado em alimentação, suplemento daquilo que precisar ser dado a mais, deficiência de vitaminas, de minerais, o que quer que seja, para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo específico. Sendo que dentro disso também vem a questão da prevenção de neoplasias, de câncer. O nutrólogo afirmou ainda que é essencial orientar as pessoas a manter o peso corporal adequado e prática de atividade física regularmente. Jornal da Rede Alesp. E aconteceu em ambiente virtual mais uma reunião da Comissão de Justiça e Redação. O repórter Sérgio Everton acompanhou, tem mais informações. Na quarta reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, transmitida em ambiente virtual, presidida pelo deputado Mauro Bragato, foram analisados 29 itens da pauta, sendo 28 projetos de lei e um projeto de resolução, o que institui o Prêmio Meninas Olímpicas, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro e da deputada Marina Elou, a ser conferido pela Assembleia Legislativa, aprovado na comissão. O projeto de lei de autoria da deputada Damares Moura, que estabelece a linha de apoio às vítimas de violência doméstica no Estado, La Vida, e o PL, de autoria do deputado Enio Tato, que destina carteiras em locais determinados das salas de aula aos estudantes com transtorno do espectro de autismo, também foram aprovados. Outro projeto aprovado foi o do deputado Castelo Branco, que institui o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. Um dos projetos de lei que já era favorável pela relatora, a deputada Marta Costa, sobre a criação de um cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas do Estado, de autoria da deputada Leci Brandão, do PCdoB, deixou dúvidas em alguns parlamentares. Eu quero pedir votação nominal e eu já antecipo que vou votar contrário, porque eu reconheço a boa vontade da deputada Leci Brandão. Porém, até como alguém que foi uma criança muito gorda, né? Eu falo, é sério, eu mostro as fotos, eu fui muito, muito gorda mesmo. Hoje eu já não sou magra, mas eu fui uma criança gorda. E eu acredito que esse tipo de prática, cadastro de criança obesa, pesagem, medição, vai gerar um desejo de não ir para a escola. No dia que essas verificações ocorrerem, as crianças vão querer faltar, né? O bullying vai ser estimulado, infelizmente. Então, é como se fosse uma marcação, sabe, dessas crianças. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto pelo profundo respeito que eu tenho pela deputada Leci Brandão, mas por entender que o ponto que a deputada Janaína coloca é muito concreto e real, e queria conversar com ela para ver se tem alguma possibilidade da gente ter um entendimento. O deputado Gilmaci fez isso na semana passada, mas entendi que ele não teve tempo de conversar com a deputada Leci, e acho que pode ser interessante, então vou pedir vistas porque concordo com o ponto da deputada Janaína. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir vistas conjuntas nesse projeto da deputada Leci Brandão. Eu concordo com o ponto que foi levantado pela deputada Janaína Pascoal, mas também é uma preocupação que a obesidade ela precisa ser combatida, né? Eu entendo o ponto da deputada Leci Brandão, e o meu pedido de vistas é mais para poder construir uma ponte para que o projeto vá para frente de forma que
permita que as nossas crianças sejam constrangidas. Então, gostaria de solicitar vistas também conjuntas do item número 7. O pedido é para que a propositura seja melhor analisada pelos membros da comissão e aí sim voltar à pauta para ser votada em uma próxima reunião. O projeto cria o Programa Estadual de Incentivo ao Primeiro Emprego. A medida é de autoria do deputado César, do PSDB. É uma iniciativa aprovada aqui na Assembleia Legislativa que visa a inclusão de jovens vindos de orfanatos e abrigos no mercado de trabalho. O Estado deve fornecer incentivos fiscais para as empresas que efetivarem as contratações. Quem for admitido, caso não tenha concluído o ensino fundamental ou médio, terá que estar matriculado na rede pública. O deputado César explica que a finalidade do projeto é dar oportunidade a estes jovens. Agora espero o apoio do governador João Dória para a sanção do projeto que integra ações empreendedoras e do poder público para dar soluções para jovens com emprego e educação. Pois é, mas o deputado Paulo Fiorillo, do PT, se posicionou contrário a essa ideia. Que ele não esclarece a expressão tutelados. Ele poderia remeter ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um instrumento importante do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema é que a idade para os tutelados é até 18 anos. Então, tem alguma coisa errada no projeto. O projeto, ele me pareceu sem muita conexão entre a expressão tutelado e o que o deputado se propôs. O governo estadual vai realizar parcerias com as entidades que acolhem os jovens para criar um cadastro das empresas que se interessarem em aderir ao programa. Jornal da Rede Alesp. E o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, participou da entrega de ônibus escolares que serão destinados a vários municípios do interior do estado. As cidades beneficiadas com os veículos são Duartina, Garça, Pompeia, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e Vera Cruz. O projeto faz parte do programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é levar transporte escolar para as áreas rurais e urbanas e facilitar o acesso das crianças às escolas. Cada veículo tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com poltronas móveis para o embarque e também o desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouquinho a gente vai para uma entrevista, mas por enquanto a gente segue com as principais notícias do dia aqui no Parlamento Paulista. Conforme você já viu, a gente tem muito assunto interessante. A Priscila acabou de trazer para a gente as principais agendas do Instituto do Legislativo Paulista, que, aliás, você pode sempre acompanhar acessando o site, né? No www.al.sp.gov.br/ILP, você tem toda a agenda do Instituto do Legislativo Paulista. E se você sempre quiser rever toda a nossa programação, todas as entrevistas, basta você ir lá no nosso canal do YouTube, tem lá a playlist, os diversos programas para você acompanhar. Ideias e debates, Conexão Legislativa, está tudo lá para você rever. Daqui a pouquinho a gente vai para a entrevista, para mais uma entrevista com o deputado Jesus dos Santos, da mandata ativista do PSOL. Daqui a pouquinho a gente está estabelecendo o contato com ele. A gente vai falar do projeto de lei 118 de 2021. É um projeto que propõe renda básica emergencial. Neste momento de pandemia, a gente completando aí mais de um ano de pandemia, então dificuldades em diversos setores, os parlamentares têm se manifestado no sentido de estabelecer renda emergencial. Por exemplo, já tivemos projetos aqui no Legislativo Paulista para área cultural, por exemplo. A gente sabe que é uma área que foi muito afetada e você vai saber, então, o que o Jesus dos Santos, da mandata ativista do PSOL, pretende aí com os co-deputados falar sobre o projeto 118 de 2021. Olha, prevê uma renda básica emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade neste momento de pandemia que gerou desemprego.
um benefício que vem ajudar, de certa forma, a manter o isolamento social, uma vez que as pessoas teriam condições mínimas para ficar em casa e evitar a circulação, que aumenta o risco de contágio. Principalmente, é claro, na periferia, nas áreas de vulnerabilidade social. Você vai entender esse projeto daqui a pouquinho. E essa edição do Jornal da Rede Alesp também traz muito mais informações. A gente pretende conversar aí também mais tarde com o Caetano Siqueira, que é coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele tem um projeto, ele vai falar sobre a aquisição de 229.597 livros com temáticas da história da África e cultura negra. Fica com a gente que você vai entender isso daqui a pouquinho. Tem muita entrevista, tem muita atividade para você acompanhar no Jornal da Rede Alesp. É só ficar com a gente com as principais notícias. Muito bem. Olha só, a creche da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi reinaugurada e será cedida para a Prefeitura da capital. A reportagem é de Matheus Batista. A partir de 2021, a creche localizada nas dependências da sede do Parlamento Paulista estará aberta para a comunidade do entorno e poderá atender até 120 crianças de 0 a 4 anos. Criada em 1979 como uma iniciativa da então deputada Irma Passoni, a creche era voltada para filhos de deputados e servidores da Alesp. Muito importante, né? Uma creche com qualidade, um padrão da Prefeitura Municipal de São Paulo, que eu frequento bastante, eu visito, e são muito boas, né? Hoje eu recomendaria, entre uma creche particular e uma creche municipal da Prefeitura de São Paulo, eu colocaria um filho meu na creche municipal. A creche conta com 6 salas de aulas, salas para amamentação e 3 parques internos, tudo isso em frente ao Parque Ibirapuera. A entrega das chaves do espaço foi feita para o secretário municipal de Educação, Fernando Pádula, que afirmou que a Prefeitura adequará a nova creche para atender a população. É um passo importante, uma parceria importante com a Assembleia para atender as crianças da cidade de São Paulo. A Secretaria já tem alguma expectativa de quando a creche estará disponível para a população? Existem estudos? Não, agora a gente tem que fazer, conjunto com a Assembleia, as adequações e nos próximos meses está aberta já para a população, aberta para matrícula e para iniciar as atividades. Quando eu cheguei na Assembleia, eu vi a importância da creche na história da Assembleia e que ao mesmo tempo estava numa situação tão crítica. E agora a gente tem a possibilidade de democratização, de abertura desse espaço, que é lindo, arborizado, para todas as pessoas da comunidade e também para todas as trabalhadoras da Assembleia. Eu mesma vou trazer minha filha para cá. A partir de 2021, a creche localizada nas dependências... Que legal, né? A questão da creche, para que cada vez mais pessoas possam utilizar, é muito importante, porque esta fase da vida inicial é muito importante. E olha, eu vou falar de um assunto para você agora também, que tem muita conexão com isso. Olha só, uma lei aprovada recentemente, nova lei prevê políticas voltadas à primeira infância. É a Lei 17347 de 2021, de autoria da deputada Marina Elô, da Rede, que você acabou de acompanhar na reportagem. Cria a política estadual pela primeira infância e ela foi sancionada e já está em vigor no estado de São Paulo. A lei assegura direitos como vacinação infantil, conforme o Programa Nacional de Imunização, Educação, Saúde, Segurança Alimentar e outras ações priorizando o desenvolvimento da criança da primeira infância. O projeto foi aprovado pelo Parlamento em dezembro de 2020 e no ano passado, e sancionado pelo governador João Dória. A primeira infância é identificada como o período que abrange desde o nascimento até os 6 anos completos. É interessante porque eles fazem uma pesquisa muito intensa, muito grande. Existe um projeto desse também, que foi sancionado também na Câmara Municipal aqui da capital paulista, mas esse agora da deputada Marina Elô da Rede é do âmbito estadual. Então são feitas pesquisas para saber quais são as áreas onde tem mais criança, né? A gente sabe que o Brasil tem ainda muitos jovens, muita criançada nascendo, mas a gente está numa janela demográfica que aos poucos, assim como outros países da Europa, aos poucos o país vai envelhecendo. É preciso cuidar com muita atenção desta primeira infância, que depois daqui 10, 15, 20 anos serão os jovens ativos aí no mercado de trabalho, né? Então essa política da primeira infância sancionada pelo governador, aprovada aqui no Parlamento Paulista, tem toda essa relevância. A autora do projeto, a deputada Marina Elô, destacou
a importância de políticas voltadas à primeira infância e o impacto positivo que isso causa na sociedade. Mesmo antes da criança começar a falar e andar, ela vive processos de desenvolvimento que são influenciados pela realidade na qual está inserida e serão fundamentais, diz aqui a deputada. A gente sabe que neste momento de pandemia, a primeira infância que tem um desenvolvimento muito profundo com a sociabilidade, está sendo afetado como todos nós, né? Quem tem filho sabe que a criancinha, quando tem, 2, 3 anos, 4 anos, vai para a creche, às vezes em casa não conversava, não falava, sociabiliza um pouquinho, já volta dançando, cantando, conversando, né? Infelizmente, a gente está passando por esse processo, mas projetos como esse vêm aplicar ações efetivas nesta fase e ao passar toda essa fase da pandemia, com certeza essas ações serão implementadas ainda mais rapidamente. E olha, a gente vai tratar mais desse assunto daqui a pouquinho, mas agora o nosso convidado aqui no Jornal da Rede Alesp é o Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, né? O Jesus já está aqui com a gente. Vamos falar aqui, bom dia Jesus, prazer em recebê-lo. Nós vamos falar do projeto de lei 118 de 2021, ele propõe uma renda básica emergencial para pessoas em vulnerabilidade. Explica para a gente. Bom dia, agradeço mais uma vez o convite de estar com cada uma e cada um de vocês aqui para fazer esse diálogo que se faz, sobretudo, nesse momento de pandemia, de crise sanitária que estamos vivendo, fundamental. O projeto em questão visa justamente, a partir do entendimento de que em nossa sociedade tem se aprofundado cada vez mais as lacunas das desigualdades, o Estado cumprir com a sua obrigação, que é fornecer recursos a essas pessoas em vulnerabilidade e risco social, se faz assim de fundamental importância para a preservação dessas vidas e que elas possam, né, a partir de um aparato mínimo, passarem a serem inseridas, né, nos programas assistenciais que já existem a nível do governo do Estado, para que essa pessoa possa se reinserir novamente em nossa sociedade. Projeto de fundamental importância e que deve ser aí ordem do dia do parlamento para que seja executado, né, na sua integralidade. Jesus, como é que se daria esse projeto no âmbito estadual? Porque a gente tem auxílio emergencial no âmbito federal e aí ele poderia existir os dois. Como é que você acha que poderia funcionar? Eu acho que pode existir os dois, inclusive pode existir um terceiro, que são nos municípios. É importante dizer que cada ente da federação tem autonomia para, a partir de seus recursos, implementarem ações e políticas públicas nos seus âmbitos administrativos. Não vejo uma incongruência nisso aí. E observe, os R$600 do auxílio emergencial do governo, por exemplo, no ano passado, foi de fundamental importância, né, sobretudo para quem mora na periferia. Mas esse valor é um valor, inclusive, que não dá conta das necessidades de uma família básica, de uma família pequena, por exemplo. Isso sem a gente levar em consideração que as famílias, sobretudo as que estão nas periferias, são famílias de 10, 15 pessoas. Não porque os pais, as mães ali tiveram muitos filhos, mas porque essas pessoas elas não têm mobilidade social. Então, o filho casa, tem neto, e por não terem moradia, por não terem emprego, continuam morando, né, nas casas de seus respectivos pais. Então, os R$600 ele foi insuficiente. Eu tenho dados que apontam que com esses R$600 muitas pessoas tiveram que optar ou por pagar o aluguel ou por comprar comida. E isso contribuiu, inclusive, para que essas pessoas não fizessem isolamento social como deveríamos estar fazendo, fez com que essas pessoas tivessem que arriscar suas vidas para ter que trabalhar, para ter que trazer o sustento para sua casa. Quando o Estado assume também essa responsabilidade, fazendo com que, a partir dos seus recursos,
e no caso do estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do país, só perde para a federação, né? Diversos programas, obras que deveriam estar sendo tocadas, não estão sendo tocadas por conta do Covid-19. Então, dinheiro não nos falta para que a gente possa colaborar ainda mais, né, para a dignidade das pessoas do nosso Estado. O Jesus... Não vejo problema nenhum. Claro. O Estado também tem um projeto de lei emergencial. Eu entendo. Me diz uma coisa, eu tenho conversado com organizações não governamentais e até essa semana uma pessoa disse para mim, olha, Jeremias, a gente tem um projeto voltado para estudo, para capacitação das crianças, dos adolescentes. Só que, assim, a fome chegou na periferia aqui de São Paulo e a gente está, assim, buscando comida. A gente parou um pouco da questão de estudar, porque a criança chega sem comer, como é que eu vou dar estudo? Você tem acompanhado essas ONGs? Qual é a situação real durante, agora, março de 2021, da pandemia, principalmente nas metrópoles e região periférica? Olha, Jeremias, eu até me emociono quando vou falar isso, porque a perspectiva é de que a gente veja, nos próximos dias, pessoas não mais morrerem apenas de falta de oxigênio ou falta de serem entubadas. A catástrofe, né, já está batendo na nossa porta. Eu acompanho aí diversas organizações, né, não só na cidade de São Paulo, não só na região metropolitana. Outro dia, uma semana atrás, estive em Araras, né, tenho aí percorrido o estado Prudente, e a situação das pessoas são de chorar. A situação que as pessoas estão vivendo nas periferias é de extrema delicadeza. Eu me pergunto, cadê o fundo social que deveria estar, né, neste momento, trabalhando 48 por 24, né, aproveitando os recursos do Estado de São Paulo ou as parcerias, para que, nesse momento, o que nós devíamos estar fazendo é entregando cesta básica para o povo. Era isso que nós devíamos estar fazendo. Eu tenho recebido relatos de que o centro se tornou um campo de guerra. Eu tenho relatos de pessoas que não estão tendo mais condições de pagar os seus aluguéis e, infelizmente, com a família inteira, tem ido morar nas ruas. Essa é a real situação do Estado de São Paulo. No ano passado, no início, né, da Covid-19, entre março e junho ali, eu acompanhei aproximadamente umas 30 organizações que elas fizeram um mapeamento, né, de famílias em vulnerabilidade no estado de São Paulo e passava da marca das 200 mil pessoas que, né, com essas organizações que tanto recebiam cestas porque fizeram editais e conseguiram grana, porque pediram dinheiro na internet. 200 mil pessoas, iniciativas dessas ONGs, dessas organizações, conseguiram mapear. Isso não é pouca gente, isso é muita gente passando fome. E aí, com a necessidade do lockdown que nós precisamos, com a necessidade cada vez mais efetiva, né, do isolamento social, para que a gente possa combater essa doença que tanto tem fragelado as nossas famílias, muitos que trabalham de forma autônoma, que trabalham dia a dia ali, fazendo o dinheiro do seu pão, do seu almoço para levar para a família, deixou de trabalhar, não está tendo recurso. São essas famílias agregadas ao histórico de vulnerabilidade que sempre existiu, que estão aí desesperadas. Existe um desespero dessas famílias. Eu me emociono sempre quando eu falo isso, porque as mensagens que chegam no meu aparelho celular, os e-mails que a nossa assessoria tem recebido, os pedidos de socorro e solicitação, fazem com que muitas vezes a gente saia do sério e desmanche mesmo, porque às vezes eu particularmente, mesmo estando aí no parlamento, me sinto com as mãos atadas, sem poder fazer muita coisa, né? No máximo, compartilhar o que a gente tem em casa, o que a gente tem de salário,
para as famílias que estão minimamente mais próximas. É necessário que o Parlamento Paulista tenha a responsabilidade que a Constituição nos dá, né? E, nesse sentido, aprovar essas leis emergenciais vai fazer com que essas famílias que encontram, né, em dificuldade da sua segurança alimentar, né, possam, de alguma forma, ter suspiro. E o apelo aqui que eu faço é para a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, a senhora Bia Dória. Fundo esse que tem essa prerrogativa de ajudar essas pessoas nesse momento de tão calamidade. E aí eu peço para ela que ela pare de rivalizar com o padre Júlio Lancelotti sobre obras assistenciais ou não. Ela precisa se focar, a presidente do Fundo Social precisa se focar agora no que é necessário para salvar vidas, que é, a partir da competência dela, distribuirmos cestas básicas no estado inteiro. A gente tem recebido, por exemplo, denúncias de diversas associações de moradores que sempre foram cadastradas no Fundo Social para retirarem cestas básicas. Essas organizações não estão mais recebendo há um tempo. A gente já solicitou à presidente do Fundo Social um encontro com ela, online. A gente pediu isso antes de termos que voltar a essas restrições. Só para vocês terem uma ideia do gap, né? O tempo que a gente está tentando dialogar isso com o governo do Estado. Então, pedimos que ela possa se empenhar o máximo possível na redistribuição das cestas básicas e ampliando para outras organizações, né, fazendo com que estas cestas cheguem de fato na mão daquelas e daqueles que estão por hora necessitando. Peço desculpas aí por ter me emocionado, mas para quem já passou fome, né, sabe como que é. Imagina, Jesus, a gente sabe que o que os olhos não veem, o coração não sente. Às vezes quem está aqui numa região mais central não está na realidade que você vive e vê todos os dias na área periférica de São Paulo. A gente está conversando com o Jesus, que integra aí a Mandato Ativista, Jesus dos Santos, e um trabalho aqui integrado por 9 participantes, encampado aqui no Parlamento pela deputada Mônica Seixas do PSOL, e eles são esses participantes que estão lá, cada um dentro da sua área, e o Jesus atua uma das áreas de atuação dele é essa. Esse projeto que a gente está discutindo aqui, ele pretende garantir à população isolamento social de 21 dias para tentar conter o avanço das contaminações. Jesus, quem não conhece São Paulo, às vezes não sabe que no extremo sul, sei lá, Grajaú, no extremo leste, Tiradentes, as pessoas viajam longamente de ônibus e depois elas atravessam da leste até o sul para poder trabalhar. Este isolamento e esse auxílio emergencial, você acha que poderia ter um impacto? Porque nos ônibus a gente sabe que o contágio pode ser maior, né? Então a gente sabe que quem está trabalhando e pode trabalhar, poder ficar esses 21 dias que vocês pretendem aqui no projeto, teria um impacto importante no combate à Covid também, né? Ao mesmo tempo que as pessoas poderiam se alimentar. Sim. Só falando um pouquinho sobre a Mandato Ativista, nós somos uma experiência inovadora no estado de São Paulo. Em 2018, nos elegemos 9 pessoas juntas, com quase 150 mil votos. Um voto de esperança que nos foi dado justamente para que a gente possa, ao longo do tempo, ir desmistificando e quebrando as barreiras que a política tradicional, né, nos ofertou até hoje. Nós somos um mandato coletivo na Alesp, não somos um único do Brasil, tanto é que essa semana teve um encontro do Fórum dos mais de 20 mandatos coletivos, e a Mônica é mais uma das co-deputadas da nossa iniciativa e que tem a tarefa, né, por ainda a nossa legislação não permitir, de acompanhar as discussões de plenário. Certo. Mas eu convido aqui a todas e a todos, em algum outro momento, a gente tratar aí, né, dessas questões envolvendo os mandatos coletivos. Okay. Pois bem, a gente vive numa cidade do tamanho de um país, né,
com população 3 vezes, 4 vezes maior que a população, por exemplo, do Uruguai. E neste sentido, por conta de como a própria cidade foi sendo construída ao longo do tempo, a gente não encontra empregos, né, de forma considerável, espalhada, espraiada na cidade. A gente vê locais cuja existe uma concentração de empregos, independente de onde você mora, você precisará se deslocar. Vamos supor quem está em Marcilac, né? Quanto tempo tem que levar para chegar ao seu destino de trabalho, quem está lá na cidade de Tiradentes, né? 2 extremos, e acabam aí tendo que ficarem horas e horas nos transportes públicos. É importante dizer que 21 dias, quem está propondo essa saída são justamente a ala científica, a ala médica, que entende que com um processo de isolamento social, né, de mais de 20 dias, a gente consegue diminuir o contágio e a gente consegue, inclusive, diminuir o número de pessoas que estão nos leitos, que estão procurando os hospitais, fazendo com que a gente tenha uma folga, não que vai resolver o Covid-19, não que essa crise vai passar os 21 dias, mas para que a gente consiga normalizá-la e ter aí um espaço de tempo, né, que a gente consiga, de fato, diminuir as ocupações dos leitos. Aliado a isso, né, uma política de incentivo financeiro, né, de renda básica, fará com que essas pessoas tenham que comer em casa, né, fará com que essas pessoas não precisem trabalhar, não precisem pegar o ônibus lotado, porque foi um dos requisitos, né, no ano passado, de que os ônibus, que os transportes, que o metrô tivesse sempre um processo de higienização, e não está acontecendo isso. Cá entre nós, né? Os ônibus intermunicipais, os trens, a CPTM, o metrô, os ônibus municipais, não passa por uma constante higienização, né? Quando desce de um ponto que entra novas pessoas, continua do mesmo jeito. Eu falo isso porque eu sou usuário do transporte público. Então, acreditamos de que esse pode ser um dos passos para a gente mitigar a diminuição vertiginosamente, né, dos índices que têm aumentado, para depois desses 21 dias, se assim a crise não tiver sido controlada, a gente tenha mais tranquilidade, né, de planejar quais são os próximos passos. O que não dá é para a gente estar dia após dia só aumentando, né, a marca, né, de pessoas mortas em nossa cidade e no nosso estado. Jesus dos Santos, co-deputado estadual pela Mandata Ativista, falando aí sobre essa proposta de isolamento de 21 dias, né, e uma bolsa de R$600 pelo estado de São Paulo. Jesus, nosso tempo acabou, mas você está em que bairro aqui em São Paulo agora? Eu moro na Zona Norte, moro aqui no Jardim Brasil. E qual é que é a programação hoje? Atualiza aí para a gente, vai. A programação das discussões na LESP. Vai continuar visitando aí as regiões aí e com esse trabalho social também importante, né? Tá certo. Ah, sim, com certeza. A gente está acompanhando ferozmente a discussão do que tem acontecido no plenário, tem as discussões em torno da compra da vacina pelo Estado. A gente acha fundamental a Assembleia Legislativa se aprofundar cada vez mais, para que a gente possa agilizar aí o número de doses para imunizar o nosso povo. Muito bem. Do ponto de vista do que a gente tem feito na rua, temos acompanhado os hospitais, né? Tem chegado para a gente muita denúncia, né, de pessoas que estão nas filas, esperando vaga na UTI, e essa tem sido a tarefa emergencial ao lado, né, de estar ao lado das organizações que nesse momento estão fazendo um mapeamento, né, de famílias vulnerabilizadas e que necessitam, né, de cestas básicas. Mas, na verdade, eu queria finalizar isso aqui fazendo um apelo para a Bia Dória, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo. Presidente Bia Dória, por favor, a gente já tem gente morrendo por falta de leito, por falta de ar. Não permitiremos, por favor, que pessoas passem a morrer por fome.
Gostaria muito que a senhora pudesse agilizar, né, de forma expressiva a distribuição de cestas básicas para a gente conter, né, essa pandemia chamada fome que está já batendo nas nossas portas. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você. O Jornal da Rede Alesp segue por aqui. Olha, um projeto de lei focado em defesa pessoal para alunas nas aulas de educação física nas escolas paulistas foi aprovado em uma reunião que aconteceu virtualmente com os deputados da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre essa proposta. Em reunião virtual, a Comissão de Educação e Cultura aprova projeto de luta corporal para alunas nas escolas. O PL 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, determina que uma das aulas semanais de educação física ministradas nas escolas, no ensino fundamental e médio, seja destinada à modalidade de luta corporal para alunas. O deputado Roberto Engler foi o relator e proferiu voto favorável, é isso. Presidente, eu voto favorável. Favorável, ok, deputado. Como vota deputado Dirceu Dalben? Presidente, acompanho o relator Roberto Engler, deputado, e voto favorável. Como vota deputado Altair Moraes? Com certeza favorável, presidente. Você é a educação física em pessoa? A gente tem que aprender a se defender. Vota deputado Daniel José. Voto favorável, presidente. Excelente projeto. Como vota Genasi? Eu voto contra. Contra. Como vota deputada Leci Brandão? Eu acompanho o relator. Favorável. 7 sim, 1 não e 1 abstenção. Está aprovado o voto, o relatório do relator. O objetivo do projeto é prevenir a violência contra as mulheres. Segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e, se aprovado, estará pronto para ser votado em plenário. Na reunião virtual, parlamentares parabenizaram o trabalho da deputada professora Bebel, do PT, que presidiu a comissão nos últimos 2 anos. A partir de 15 de março, com a formação da nova mesa diretora, haverá também novas eleições para os presidentes de comissões. Parabenizar pela sua presidência à frente da comissão e desejar que seja reconduzida. Conduziu com muita sabedoria, democracia e dando oportunidade a todos. Jornal da Rede Alesp vai para um intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.